60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Existe uma luta muito grande de ações afirmativas, uma luta que inclusive é importantíssimo a gente reforçar a importância que essas ações afirmativas que pressionam justamente e impulsionam as políticas públicas para as mulheres, especialmente as mulheres negras, elas são fundamentais para corrigir uma diferença histórica que vem de um sistema que ele é um sistema que é excludente, é opressor, num racismo que ele não só é institucionalizado, como um racismo que ele vai construindo os lugares sociais desses corpos, especialmente o corpo da mulher negra. As mulheres negras, elas são o patamar baixo da sociedade. Elas sempre são vistas de uma forma sexualizada, elas são vistas de uma forma pejorativa. Mas eu não estou no meu local de fala porque eu sou homem, mas dando a minha visão de homem, eu acho que a desvalorização da mulher negra ainda é muito grande e a gente pode até ter caminhado para uma melhora comparado aos anos anteriores, mas ainda precisa melhorar muito. O Brasil foi criado numa concepção racista, machista e enfim. Então, a gente tem muito dessa história de querer ignorar a nossa história, tanto é que muita coisa está se repetindo agora nessa última eleição, enfim. Mas o Brasil é um país racista, isso é um óbvio. É feio você ser racista, mas você é racista, né? É assim, atualmente, se você tem um racismo que é declarado, as pessoas até chegam para lhe criticar. Você observa muito isso nas redes sociais. Mas a gente tem um racismo que é impregnado, que é algo mais cultural na nossa sociedade, do tipo, que assim, uma qualidade que uma pessoa negra tem, ela é exaltada assim, você é negra, mas você é isso. Por exemplo, em relação à beleza. Você é uma negra bonita, então assim, é uma coisa que a pessoa fala assim, em modo de elogio, mas que tem um racismo impregnado. É como se toda a população negra, principalmente mulher, fosse feia, mas eu fosse a exceção, porque eu sou bonita, por exemplo, né? E assim, a falta de oportunidade, né, que os negros têm, as pessoas acham que a gente tem a capacidade de meritocracia, eu acredito, né? Se você se esforçar, você consegue uma vaga, mas assim, questão de oportunidade, que as pessoas que moram em áreas mais esquecidas pela política em geral no Brasil, não entendem que aquelas pessoas ali às vezes precisam só de uma oportunidade para mostrar o seu melhor. Falar de meritocracia é bem interessante. A semana passada, uma mãe estava me relatando que a filha dela de 12 anos estava fazendo esse discurso, uma menina negra, dizendo que para ela não queria acessar o sistema de cotas porque ela tinha capacidade, porque ela podia estudar e ser capaz e chegar lá. Então isso, muitas vezes, nós, inclusive, mulheres negras, perpetuamos machismos e racismo. A gente muitas vezes também reproduz o sistema, porque é muito difícil você ter não só a consciência, mas o de encontro a uma coisa que aparenta como natural nessa sociedade. A gente teve uma pesquisa que saiu no G1, que foi agora no final de 2017, que a gente viu que os maiores empregos de prestígio tinham pessoas brancas, como advogado, juiz, e os de menos prestígio, como pescador, pedreiro, tinham pessoas negras. Então, você querer dizer que a sociedade da gente não é racista, e tendo esses fatos esfregando a cara da gente que, sim, nós somos racistas, é um pouco gritante você querer dizer que não é.
porque isso está na nossa sociedade, isso está enraizado na nossa cultura, justamente por conta de todo o processo de escravocrata que o Brasil todo passou. Então, assim, a meritocracia, ela diz que basta você se esforçar, que todo mundo chega. Mas pensando sobre isso, uma coisa que eu desafio, é uma atividade bem interessante, a gente fazer aquele jogo dos privilégios. Você pega um espaço com muitas pessoas, manda todo mundo ficar em pé e vai fazendo algumas perguntas. Quem aqui estudou durante a infância e adolescência numa escola privada, deu um passo à frente? Quem aqui usou transporte coletivo a sua vida inteira até o momento da universidade, deu um passo atrás? Quem já sofreu uma abordagem violenta por parte da polícia ou abusiva, deu 2 passos para trás? Quando você vai fazendo essas perguntas, várias perguntas acerca de privilégio, e no final desse jogo você olha para trás, quem ficou para trás? As pessoas negras, especialmente as mulheres. Então a gente precisa enfrentar essa questão da meritocracia, que é uma forma de mascarar esse racismo, de velar. A gente precisa realmente tirar a máscara desse sistema e a gente precisa combater esse sistema. A gente precisa realmente, como diz Angela Davis, movimentar as estruturas desse sistema. Nós sejamos a maioria da população brasileira, nós não somos representados no âmbito superior. Por exemplo, se você for numa universidade ou numa faculdade de ensino superior, você vê que aquelas pessoas não, em relação ao modo racial, não representa a população no geral brasileira. Teve um período na minha sala, não na faculdade anterior que eu cursava, mas esse agora que é a Estácio, que é uma faculdade que é frequentada por pessoas que têm maiores verbas, né, que é uma faculdade particular. Eu percebi que a única negra era eu. E assim, foi muito estranho, porque uma sala tinha umas 25 pessoas. Aí eu até tirei eita, eu sou a cota da raça negra, todo mundo ficou rindo, mas depois, assim, eu não parei pra pensar, mas era apenas eu ali. Em si, ela não é uma coisa negativa. O que são as cotas? Muita gente acha que é porque sua cor da pele não importa, que todo mundo tem a mesma oportunidade. Só que isso não é verdade. Se você comparar, você chegar numa entrevista de emprego, tem eu e tem uma pessoa branca. A gente tem o mesmo currículo. A pessoa branca ainda tem vantagem por ser branca. Então as cotas raciais não é dizendo que o negro é incapaz. É claro que o negro é capaz, ou até mais do que uma pessoa branca. Mas o que é a cota? É dar oportunidade a pessoas que não têm oportunidade durante a sua história de vida. É basicamente isso. Só que as pessoas acham que tem toda essa história da democracia racial, de que todo mundo é igual, e na verdade a gente não é. Nós somos a maioria da população, mas os negros são as pessoas mais pobres da sociedade. Então como é que eu, que moro no Alto Zé Bonifácio, que moro numa comunidade, vou ter a mesma oportunidade de um menino que mora na Rosa e Silva e que estuda no colégio, tem muitas oportunidades e ensina muito? Como é que eu vou me equiparar tendo um ensino de colégio público que a gente sabe que não é um dos melhores? Então as cotas estão aí como uma medida reparativa, não é uma coisa que vai ser para sempre. Porque a gente não está habituado a ver o negro ou a negra sentado na cadeira do lado, mas a gente está habituado vendo no serviço, limpando as salas de aula, cuidando das pessoas, porque ainda hoje, tantos anos depois do fim da escravidão, a gente ainda encontra tantas pessoas negras desenvolvendo serviços ou trabalhos considerados menores. E quando você vê uma pessoa negra ascendendo numa função pública, você tem um certo estranhamento. Porque é isso, é uma naturalização de um preconceito de uma sociedade que não se admite racista. Então nós precisamos combater o racismo sim, precisamos combater não só o racismo como toda forma de preconceito e de discriminação que impõe diferença entre as pessoas. Eu não sinto que as cotas estão tomando as vagas de outras pessoas, porque mesmo é como se fosse uma forma de oportunizar aquelas pessoas que foram
desde o princípio marginalizada pela sociedade. Você vê que no fundamental você não tinha aquele suporte como tinha a população branca. Então é questão de suprir mesmo, mas assim, eu não sinto que a gente está tomando espaço de ninguém, até porque quando chega lá na universidade você tem que mostrar que você mereceu estar ali. No mercado de trabalho, o que você está referindo em relação à erotização da mulher negra é mais uma vez o racismo estrutural se perpetuando quando a gente cria um fetiche. A gente cria um modelo de mulher negra, o modelo do Brasil, que é vendido fora como a mulata exportação, o país do futebol. Então, a gente não pode esquecer que a carne mais barata do mercado sempre foi a carne negra. Então, essa mulher negra, ela precisa, há relatos de mulheres, inclusive, que se masculinizam para mostrar competência, força, porque para ela não basta ser boa, ela tem que provar que é melhor, porque dela é cobrado muito mais, para ela estar naquele espaço que mesmo ela tendo conquistado, historicamente foi dito que não é um espaço dela. A mulher negra ainda receber menos, eu acho que tem todo um contexto cultural, né? Assim, quando você vai fazer qualquer tipo de entrevista, ele sempre já diminui você por ser mulher. E às vezes por ser negra, assim, eu tô lembrando de uma entrevista que eu fiz, né? Da Caixa, era um estágio. E naquela sala que tava lá, somente eu era negra, né? E as outras meninas, elas estavam bem vestidas e tal. E não tinha muita mulher mesmo não, mas as pessoas que passou naquela seleção, eu não sei qual foi o critério. Eles disseram que não fazia o perfil da empresa, né? Não sei o perfil da empresa que é. Mas tinha passado 2 homens e uma mulher. E assim, aquelas pessoas que passaram não estavam representando a população que a gente vê no nosso dia a dia, entende? É porque eu realmente, como eu sou jovem, eu tenho 21 anos, eu ainda não tive esse choque de realidade com as coisas. Como eu moro muito em favela, ainda é uma realidade diferente do quando eu saio para como se fosse assim, elite não, né? Um ambiente que já é diferente. Um ambiente mais aberto que, pronto, necessariamente na favela você não vai sofrer o preconceito que você sofreria dentro da faculdade. Geralmente o povo do shopping sempre tentava sexualizar qualquer coisa que ela fizesse, assim, ela trabalhava com vendas. Então, se você me der seu número, eu compro isso pra você. Então, eu sinto que além da gente ser esquecida com a sociedade, a gente também ainda é muito sexualizada, a mulher negra. Pensando em mulher negra ou racismo em mercado de trabalho, quando eu falo que a gente tem que corrigir esse sistema histórico de opressão, e quando eu falo que a gente é preciso ampliar, não só manter, mas lutar pela ampliação de ações afirmativas, a gente traz à tona um tema muito debatido, que é a questão das cotas. Por muita gente ainda discutindo como necessário ou não para corrigir essas diferenças históricas. Mas a gente sabe que a partir desse sistema de ações afirmativas, muitas pessoas puderam ter acesso ao ensino superior, por exemplo, ter acesso a bolsas de estudo, isso possibilitou a formação, mas os dados mostram que as mulheres, no geral, não só as mulheres negras, elas trabalham mais, elas estudam mais que os homens, elas trabalham mais e elas ganham menos. Por quê? Porque a gente precisa ocupar os espaços de poder, os espaços de decisão. Então, esses locais onde essas políticas públicas são criadas, essa caneta precisa estar na nossa mão. Por isso é tempo de ocupar todos os espaços de poder, para ter essa caneta na mão, para criar políticas públicas que favoreçam as nossas vidas e que diminuam essas desigualdades, que é um verdadeiro abismo que a gente tem na sociedade brasileira. São pouquíssimas as políticas para as mulheres negras, porque assim, é a mesma questão da racial. Do mesmo jeito que a gente querer generalizar que todas as mulheres precisam das mesmas políticas públicas, não precisam. Porque as mulheres negras, como eu disse anteriormente, são as que mais sofrem. Então é claro que elas têm que ter mais políticas públicas voltadas para elas. Então eu acho que se a gente parasse para criar uma política pública que fosse diretamente para elas, eu acho que também começaria a ficar mais igual
a valorização da mulher na sociedade, porque até aqui, até na sociedade, as mulheres brancas têm mais vantagem que as mulheres negras. Então é claro que tem que ter mais políticas para elas, porque elas sempre são as mulheres que são as primeiras que entram no mercado de trabalho, as últimas a sair, são as mulheres que mais sofrem no meio da rua. Então tem tudo isso. Eu acho que deviam ter mais políticas sim voltadas para elas, porque são as que mais sofrem por toda a sociedade. Olha, nós vivemos numa sociedade que ela é patriarcal, então uma sociedade onde o papel da mulher, historicamente, ele foi relevado ao lugar do papel secundário, onde o espaço público, o espaço da polis, da política, era um espaço eminentemente masculino e o espaço feminino era um espaço reservado. Então as mulheres subvertem essa ordem, ocupam todos os espaços, mas a gente entende que todas as mulheres elas são vítimas dessa sociedade patriarcal e do sistema opressor do machismo. E elas devem se organizar para lutar contra toda forma de opressão. Mas existe uma outra opressão somada a essa, que é a questão racial. Então a gente não pode pensar num país como o nosso, que é um país não só machista como sexista, e a gente não tem como não pensar a atuação dessas mulheres se diferenciando entre elas. Então quando muita gente tem escutado uma frase que tem muito se dito, que a mudança, a revolução, muitas mudanças sociais e políticas são lutas que têm sido levantadas por mulheres. Quando uma mulher levanta uma bandeira, ela se levanta junto com a sua bandeira. Então a revolução vai passar pelas mulheres, vai ser uma revolução que alguns dizem que vai ser feminista, mas ela precisa ter a nossa cor. Ela precisa entender a vertente do feminismo negro, ela precisa entender que além da opressão do machismo, existe a opressão de classe, a opressão racial e como foi muito bem falado, as mulheres negras elas são na base de todas essas opressões. E se essa mulher negra ainda for uma mulher trans ou uma travesti, tiver uma outra identidade de gênero, ela vai sofrer mais opressão ainda. Então a gente precisa ter consciência, precisa reforçar as ações afirmativas, precisa combater essas diferenças historicamente reforçadas e parar de reproduzir o sistema. Porque eu entendo que a branquitude é um sistema e tem indivíduos que reproduzem esse sistema. Um sistema de silenciamento e um sistema de opressão. E a gente precisa dar voz e realmente precisamos ser atoras e autoras também das nossas próprias histórias, individuais e coletivas.